Bem, refração da luz, tudo jóia, né, galera? Não é estranho, né, não. No caso é a revisão, tá? A revisão para a prova online, dá uma paradinha no conteúdo. O conteúdo é calorimetria, né? A última aula, inclusive, foi sobre capacidade, exclusivamente sobre capacidade térmica. Foi falado só a teoria, depois eu retomo a teoria rapidinho, faço alguns exercícios para fixar, beleza? Relembrar e fixar, né? E a gente vai interromper isso aí para fazer uma revisão para a prova online da segunda etapa. E eu vou falar sobre espelhos, lentes e defeitos da visão, tá certo? Então vou passar pelos slides aqui referentes à refração e lentes, tá? Isso já vai passar por várias questões. Aí uma semana que vem, no dia da prova, temos outra revisão para fechar 2 aulas de revisão, tá ótimo, beleza? E fecha o conteúdo, tá certo? Vamos ao primeiro exercíciozinho, que é um exercício teórico, tá? Bem teórico aqui. Então toda hora eu vou estar falando de índice de refração, beleza? Então tá aí. A velocidade de propagação da luz em determinado líquido é de 80% daquela verificada no vácuo. Ele quer saber qual que é o índice de refração do líquido, tá? Hoje tem uns exercícios que eles não saem de moda, né? Impressionante, tá? Bem, então tá aí. Ele vira para mim e fala o seguinte: mas qual é a velocidade, tá? O que eu diria que está desatualizado aqui, tá? É só porque geralmente hoje, cadê? Que a velocidade da luz, tá? É de quanto? 300 mil quilômetros por segundo. Aí é a unidade, eu uso metros por segundo ou quilômetros por segundo, ou quilômetros por segundo. Mas, bem, o que é índice de refração antes de mais nada? Né? É a velocidade da luz no vácuo, né? No ar ou no vácuo, né? Tá aqui, é bom que a gente fala um pouquinho da teoria do vácuo, tá? Dividido pela velocidade no meio, num determinado meio, óleo, glicerina, na lente, né, num acrílico, em algum meio transparente, alguma coisa assim, beleza? Então é isso aqui, ele vira e fala assim, mas calma aí, a velocidade nesse determinado fluido é de 80% da velocidade da luz, né? Então 80% disso aí vai dar 240 mil quilômetros por segundo. Isso aqui é no meio, né, que ele idealizou aí, tá? Então tá aí, meio. Então, 80%, só fiz a regra de 3 e multipliquei, né, dividi por 100. Né, 3 vezes 8 é 24. Então, qual vai ser o meio? Então, o problema é que eu teria que saber isso aqui, né? Lembrar da velocidade da luz, bonitinho, calcular a queda que teve, ela de 80% só, né, em relação ao vácuo, né, determinado líquido é de 80%, então eu quero calcular o índice de refração. Então, eu calcularia aqui o índice de refração como sendo os 300 mil, né, dividido por 24 mil, que vai dar quanto? Fazendo essa continha aí, né, 300 dividido aí por 240. 1,25. Tem unidade? Não tem, porque eu dividi quilômetros por segundo por quilômetros por segundo. Então isso aí é uma grandeza física que não tem unidade, tá? Uma coisa interessante para falar de índice de refração, aproveitando aí, tá? Ele falou que índice de refração, a gente fala muito de densidade, né? O índice de refração do ar, tá? Do ar é de 1,0. Do ar ou do vácuo. Todos os demais, todos os demais são maiores do que isso, tá? Então, porque todos os demais são mais densos do que esse ou aqui. no vácuo? Do ar ou do vácuo. A gente considera sendo o mesmo índice de refração. É 1, né? A diferença é irrisória. Então tá aqui. 1,25 seria o principal conceito aí em refração. Porque quando eu falo de refração, eu falo de mudança de meio. E mudar de meio significa mudar de índice de refração. Tranquilos? Próximo conteúdo, próxima questão aí, perdão, questãozinha teórica também. Esse aqui é um vestibularzinho da UFMG, que isso aqui é 10, 20 anos de questão, ela não desatualiza. Então, ele colocou aqui
dois meios, né? Aqui é a fronteira entre os dois meios, meio 1, meio 2, e alguns raios aqui propagando, tá? Bem, eu tenho um raio incidente aqui, né? Aí eu tenho um raio refletido, tá ok? Até usou um círculo aqui que serve exclusivamente como referência, né? Para perceber aqui quais são os ângulos de chegada, de saída. Teve um raio que ultrapassou, né? Ultrapassou, porém, o que aconteceu aqui? Só para, em vez de passar direto, vou pegar o raio aqui. Em vez de passar direto, tá? Vou fazer de conta que é uma luz. E né? Em vez de passar direto, o que ele fez? Uma parte dele refletiu e a outra parte, em vez de passar direto, ela aproximou da normal. Estão lembrados que aqui é a minha normal, ó, tá? Então significa Sim. que eu tenho dois fenômenos aqui, tá? A questãozinha ficou completa, tá? Dois fenômenos. O primeiro deles, o que eu identifiquei aqui em cima, que é reflexão, tá? Reflexão. Principal característica aqui, o ângulo de incidência é igualzinho o ângulo de reflexão. O outro fenômeno que eu notei aqui foi o de refração. Tá? É difícil cobrar separado, né? Refração. Se eu falo assim, não, vou cobrar só lente, só refração, eu vou anular a questão, corre o risco de eu anular a questão demais, né? Porque é difícil você achar questões em que vai privilegiar só um fenômeno que letra, hein? Só um fenômeno da luz, né? Só uma propriedade. Então é difícil. E aqui eu identifiquei a refração. Bem, o que eu posso falar sobre refração? Refração em relação aos ângulos, eu tenho uma relação que me diz o seguinte: ângulo de incidência é o índice de refração do meio 1, né, vezes o seno do ângulo de incidência, né, que eu posso chamar de θ, tá? Entender que θ seria, né, o ângulo de incidência, né, e sei lá, beta, que eu posso usar ali, seria o ângulo de refração. Refração. Então, essa aqui é a lei de Snell, tá? Ela me diz que o índice de refração do meio 1, né, vezes o seno do ângulo em relação à normal, que seria esse carinha aqui, tá? Esse ângulo de incidência aqui, tá certo? Não foi feliz na cor. Esse ângulozinho de incidência aqui, tá? E aí eu tenho esse ângulo em relação à normal de refração, tá certo? Refração. Beleza. Então ele quer essa lei de Snell, tá? Lembrando aí que isso aqui é a lei de Snell, tá? Você acaba excedendo a matéria e revisando aí rapidinho. Ela me diz isso, que existe uma relação entre o índice de refração e o ângulo de incidência com o do outro lado, que é o índice de refração do meio 2 vezes o ângulo do meio 2. Né? Eu poderia até ter chamado de θ 2 também, né? Tanto faz. Do outro ângulozinho lá, tá? Então existe essa relação aqui. Bem, o que me cabe aqui também é o seguinte: eu tenho que saber se aproxima ou se afasta. Pelo que eu vi aqui, em vez de passar direto, aproximou. Houve uma aproximação da normal. Ou seja, se o ângulo, né, de incidência é maior que o ângulo de refração, já que eu botei θ, continua com beta, né? Então significa que o índice de refração, perdão, do 2 é maior que o 1. Eu percebi isso devido a essa aproximação aqui, ó, tá? Quando aproxima, tá? Isso é cobrado demais. Quando aproxima, né, a aproximação da normal, a aproximação, significa que o índice de refração aumentou. O índice de refração aumentou. Beleza? Então vamos ver o que ele está querendo saber aqui. Não aproveitei e explorei a questão um pouquinho, tá? Vocês nem estão precisando de tudo isso. Os ângulos sempre iguais são. Bem, os únicos ângulos iguais é quando eu estou falando esse aqui é o incidente e do refletido, refração. Esses ângulos aqui, ó.
incidência, vou chamar de incidência também, que são iguais. Esses ângulos são iguais. Agora, se mudou de meio, eu já não posso afirmar mais. Então, os ângulos, né, que são sempre iguais seriam quem? Eu gosto em relação ao normal, tá? Mas se ele virar para mim e falar o seguinte, ó, vou na teoria, N é igual a O, que essa abertura aqui de chegada é igual a essa abertura de saída. Esses dois ângulos são iguais, N e O, tá? Só que se você não acha a opção aqui, outros dois que são iguais é o M e o N, porque obviamente se esses dois de cima são iguais, esses dois de baixo também. Mas geralmente eu sempre pergunto em relação a normal, só para chamar a atenção aí. Ela quis fazer a gente pensar um pouquinho fora da caixa. Geralmente a gente pergunta sempre em relação a normal, tá? Mas é óbvio que se esses ângulos aqui internos são iguais, os externos aqui também serão, né? Então, os ângulos iguais seriam M e P. Tranquilos? Dúvidas? Acabou que não perguntou nada sobre o fato de... sobre a propriedade de refração E o mesmo. MR? M, MR, MR. eles não são iguais não, sabe por quê? Aqui eu não posso afirmar, porque a relação da lei de Snell, ela compara o seno do ângulo em relação à normal com o seno do ângulo em relação também à normal de refração. Ele compara esses dois aqui, ó, que não são opostos pelo vértice, não é nada disso. Então é difícil eu relacionar M com R, tá ok? A lei só me diz sobre os ângulos em relação à normal, tá certo? Uhum. Então isso aí já ajuda bem aí, já resolve, mata a questãozinha aí, certo? Próxima questão, questãozinha 3 também questãozinha da UFMG, ela fala sobre refração, tá? Então o que acontece? Eu tenho três peixes, MNO, perdão, estão num aquário com tampa, né, não transparente, com um pequeno furo, como mostra a figura aqui. Tá? Então eu tenho só esse pontinho aqui para enxergar. Uma pessoa com o olho na posição mostrada na figura provavelmente verá quem, né? Bem, o que Uai. acontece? Pode falar, pode. Não, é que tipo, é água, então não é só traçar uma linha reta, teria que fazer tipo uma curvaturazinha quando entra na água, né? Isso. Em vez de passar direto aqui, né? Isso. Vamos colocar mais ou menos aqui assim, ó. Agora, Em vez de, como é que vai saber quanto que vai fazer essa curva aí? então aqui, em vez de passar direto, o que é isso? E sei que isso não acontece, né? Porque na verdade o raio ele aproxima da normal. Então vamos imaginar que aqui tem uma normal, que os raios vão ter que passar por Ele isso. aproxima. Acho que Isso, afastava. isso aí. Então vou colocar aqui uma normal de vermelho, tá? Isso aqui é minha normal. Então em vez de passar direto, como eu coloquei aqui, ele tem que aproximar da normal, tá? Vou colocar até um raio diferente aqui, ele vai ter que aproximar da normal. Então, em vez de passar direto, ele vai aproximar. Chegou aqui, ele não passa direto, ele aproxima. Vamos colocar aqui assim. Ele aproxima. Então, ele vai aproximar da normal. Por quê? Aqui, né? Ele falou aquário, né? Então, ele falou que aqui eu tenho água, eu tenho um índice de refração aqui, sei lá, pelo menos maior que o índice do ar, né? Não sei se 1,33, né? Mas eu tenho um índice de refração maior que faz com que eu aproxime, né? Que a luz aproxime da normal. Então a probabilidade, né? Eu sei que a luz não está vindo, não é daqui, né? Então a luz não sai do olho da pessoa, né? A luz sai daqui, né? Sai exatamente daqui do peixe, né? Eu só achei mais fácil explicar ali, mas se eu for parar para pensar aqui, fazer um negócio bonitinho, a luz sai daqui do peixe. Só que quando chega aqui, ó, né? Ela não passa direto, deixa eu destacar aqui essa cor, ela não passa direto, o que ela faz então? Ela afasta da normal, né? Em vez de passar direto, ela afasta da normal, ela afasta um pouquinho da normal, porque aí já é o contrário, está saindo do índice de maior refringência para o de menor, então afasta da normal. Agora, os demais eu não consigo enxergar não, tá? Eu vou pegar o exagerar aqui, pegar o bem
bem extremo aqui, ó, a luz que sai daqui, né, em vez dela passar direto, ela vai, faz conta que é uma luz azul, ela, em vez de passar direto, ela vai afastar da normal, afastar um pouquinho da normal. Aí supõe que ela vai passar fora do observador, né? Então aqui vai pegar o observador tem chance de enxergar, a maior probabilidade seria enxergar esse carinha aqui, ó. Concorda comigo? O M, sim. Né? Seria esse carinha aqui. Os outros vão jogar a luz um pouco fora. O que está jogando a luz mais próxima do olho dele, né? Saindo direto aqui, esse meio verde-limão aqui, afastando um pouco da normal, mas ficando na região do globo ocular aqui, né? Dentro do campo visual do observador, né? Seria o carinha M, né? A maior probabilidade dele enxergar aí é o carinha M. Tranquilos? Então seria a letra A, certo? Tranquilo. É o tipo de prova que eu gosto de falar o seguinte: você sentou com uma régua, você faz a prova toda. Bem, questãozinha 4, então, tá? O mesmo estilo aí, mesma universidade, e esse pessoal faz muita prova do Enem e da equipe, né? Então vamos lá. O que acontece? Eu tenho aqui meio 1, meio 2, tá? O meio em volta aqui é o mesmo, é o ar. Aí eu tenho aqui o meio 2 e aqui o ar de novo, meio 1. Né? Isso acontece aqui. Então eu tenho só uma transição diferente. Aqui eu tenho meio 1, aqui eu tenho meio 3. Né? Então o resto é a mesma coisa. Então, olhando para o meio 1, para a situação 1, ele passou direto, estava vindo aqui, em vez de passar direto, ele aproximou um pouquinho da normal, olha só. Aí depois afastou de novo. Essas retas aqui são paralelas, por quê? Porque aqui é um retângulo, aqui também é paralelo, então o desvio que eu tive aqui aproximando vai ser corrigido depois. Eu vou afastar, em vez de passar direto, eu vou afastar da normal, o mesmo tanto que eu aproximei antes. Aí essas duas retas aqui são paralelas. Como assim essas duas retas? A reta que por onde a luz passaria, mas o meio 2 atrapalhou, né? E por onde ela está passando, ok? Então teve um desvio. Então quer dizer que o índice de refração desse meio 2 é maior do que o meio 1. Do que o meio 1. Isso eu posso afirmar, certo? Isso eu posso afirmar. Por quê? Porque aproximou, tá? Esse ângulozinho aqui é menor do que 30, tá? Beleza. Na situação 2, tá? Na situação 2 aqui, ele Certo, continua paralelo, fez. mas mais Ele distante, fez né? o quê? Em vez de passar direto, chegou aqui com ângulo de 30. Em vez de passar direto, ele afastou da normal. Olha o tamanho do ângulo que está aqui, ó. Né? Ele afastou da normal, beleza. Aí depois ele retornou. Né? Imagina que tem outra normalzinha aqui. Né? Vamos seguir o padrão aqui, outra normal. Aí ele, em vez de passar direto, né? Em vez de passar direto aqui, ele aproximou. Ele viajou no índice de refração aí menor do que o do ar, porque olha só, estava no ar. Eu estou supondo que é ar também. Ele não afirmou que é ar, é um meio 1, né? Eu que viajei aqui. Eu que estou supondo que é ar, né? Então ele chegou aqui, chegou nesse ponto, em vez de ele passar direto, ele afastou da normal e depois, em vez de passar direto, ele aproximou da normal. Então, nesse caso aqui, né, a análise já é um pouquinho diferente. Né? O que vocês me diriam? Qual que é o índice de refração maior nesse caso aqui? Ó? É O o meio 3. 3. O 3 é o maior ou menor? Não, pera, mas o 3 tá Não, o afastando. 3 é o menor. O 3 é o menor. O maior é o 2. 3 seria menor, então, do que 1. Concorda, Augusto? Sim. Beleza. E tá certo, porque o 3 é o de menor porque ele afastou, o raio afastou quando passou por ele. Né? Então, ele é menor do que 1. Certo? Menor do que 1. Então, se eu for colocar na ordem crescente, tá? O maior de todos aí é o N2, concordam? Sim. Ele é maior que 1 e 1 é maior que o 3.
Então a ordem seria, a ordem crescente seria essa daqui, ó. O 2 é maior que 1, porque aproximou quando passou aqui. Mas depois, em compensação, quando saiu do 1 e passou para o 3, ele afastou. Então quer dizer que o 1 é maior que o 3. Tá? Porque aqui aproximou, aqui foi aproximação. Aproximação. Por isso que eu falei que o 2 é maior. E aqui, o contrário, afastamento. Por isso que eu falei que era menor. Beleza? 10 minutinhos, hein? Resolver o exercício passa rápido, hein? Então a ordem aqui seria qual? 2, 1 e 3, ó. B de bola. Tranquilo? Então vamos lá. É isso? Você está pensando na situação 1. Então ele É, chegou. que eu tô comparando aí Perdão, as situação figuras. 2, né? Aqui ele chegou, em vez de passar direto, ele afastou, né? Ele aumentou o Isso. ângulo. Né? Teve um aumento do ângulo aqui, ó. Certo? O É porque eu ângulo não tô aqui. entendendo. O pontilhado é tipo assim, só Ah, uma prorrogação do raio incidente, não é isso? exatamente. Ah, Tá? tá. Uhum. Exatamente. Aqui seria só um prolongamento mesmo, sabe? Deixa eu colocar de verde aqui. Uhum. É só uma linha imaginária, vamos dizer assim. Tá? Isso aqui é a nossa imaginação aqui. Tá? Aqui eu estou imaginando, né, que se ele passasse, se ele pudesse passar direto, ele passaria aqui, ó. Mas no entanto, o que ele fez? Ele afastou. Então aqui ele afastou. Se ele afastou, é porque tá fácil propagar ali, né? Ou seja, o índice de refração ali é menor do que o meio anterior. Tudo bem até aí? Então, afastou é menor? Afastou é menor. E aqui, ó, em vez de passar direto, minha linha imaginária aqui, ó, tá? Em vez de ele passar direto, na minha linha imaginária, essa verde aqui, ele aproximou. Então aqui teve uma aproximação. Como aproximou, significa que ele teve mais dificuldade de propagar no meio 2. Então o meio 2 é maior do que 1. Beleza? Ah, tá. Então, quanto mais perto da normal, maior, né? Isso que eu É. não tinha entendido. Eu gosto de pensar o seguinte: Beleza. é como se você pensasse na luz como molequinhas tentando passar ali direto, né? Difícil é desenhar ela reta, né? Então, ó, utilize uma reta, então, professor. Tá aqui. Em vez de passar bonitinha aqui reta, né? Se você for pensar, beleza. Se você for pensar na luz como sendo, né? Umas filinhas bonitinhas indianas aqui de partícula, em vez de passar direto, o que acontece com ela? Ela vai e desvia, aproximando da normal, né? Então, como ela faz isso, eu vou imaginar que tem uma normal por aqui, né? Vou jogar a normal aqui de vermelho aqui, né? Para ficar padrão. Aqui é a normal. Então, eu gosto de pensar o seguinte: quando eu penso nessas molequinhas aqui tentando vir passar aqui, quando chega nesse ponto aqui, ó, e ela aproxima da normal, desvia aqui, aproximando da normal, eu gosto de pensar que como se fosse uma dificuldade, né? Então ele achou, eu sei que ninguém vai perguntar sobre densidade, mas ele achou o meio de maior densidade, tá? De maior densidade, né? Índice de refração maior, porque ela aproximou da normal, tá certo? Aproximou da normal aí, mostrando a dificuldade, né, de propagar naquele meio. Então, ele aproxima da normal, tá certo? Da normal, parecendo normal força, né? Normal imaginária aqui, que é a minha linha aqui. Tudo bem? E se essas moléculas afastarem, é porque está mais fácil de propagar, né? Elas tiveram mais liberdade aqui, está mais fácil de propagar. Então, aqui aproximou, né? Maior índice, significa que o índice aumentou, e aqui afastou, o índice diminuiu. Melhorou agora? Aí eu não. Vamos lá então. A figura mostra um raio luminoso proveniente de uma lâmpada colocada dentro de um líquido. Beleza, a lâmpadazinha está aqui. Aqui está minha fonte de luz. Ó. Ótimo. Então a luz está saindo daqui de baixo. E vai embora. Essa aqui é minha normal, que é uma referência. Sai do líquido, passa para o ar.
cujo índice de refração em relação ao ar é aproximadamente raiz de 2. Então, o meu índice de refração é raiz de 2. O valor do ângulo de refração é qual? Ele colocou o ângulo de incidência, né? Porque está saindo do fundo do líquido aqui. Ele quer saber o que vai acontecer depois, tá? Esse raiz de 2 aqui, ó. Opa, o que eu fiz aqui? Esse raiz de 2, tá? Deixa eu terminar de falar aqui. Esse raiz de 2 aqui, ó, é o índice de refração do líquido, né? Do líquido. O índice de refração do ar é sempre 1, né? Sempre 1. Então tá aí. Em vez de passar direto, tá? Eu vou colocar minha linha imaginária aqui de verde. Em vez de passar direto, tá? Ele não passou. Tá certo? 2%, eu coloquei o termo errado. Em vez de passar direto, Vou desviar. vai desviar. Daí vai ser em direção normal ou para fora? Pois é, boa pergunta. Boa pergunta aí, galera. Boa pergunta. Isso aqui é aproximadamente o quê? 1,42. Ou seja, um índice Afastada normal, então? vai afastar da normal, que está saindo um índice de refração maior, que é o líquido de 1,42 aproximadamente, para um que é o ar, que é menor. Então, o que ele vai fazer? Vai afastar da normal aqui. Vai fazer um ângulo maior do que 30. Tá certo? Então já dá até para responder, eliminar alguma coisa ali. Vai fazer um ângulo maior do que 30. Né? Um ângulo θ aqui maior que 30. Luz de ações. Né? Então já dá para eliminar algo. Vixe, Maria. Já dá para eliminar um bocado de coisa, né? Então provavelmente é um ângulo, né? Aqui eu teria que calcular, né? E provavelmente a letra A aqui. Então vamos para a lei de Snell. A lei de Snell me fala que o índice de refração do meio. Eu já vou seguir a ordem da lâmpada, tá? Se eu comecei no líquido, então é primeiro o líquido, o seno do ângulo de onde eu comecei, que é igual ao ar, vezes o ângulo que eu estou querendo descobrir. Certo? O índice de refração aqui é raiz de 2. Vou deixar a raiz de 2, tá? Ele colocou já foi à toa. Não foi à toa, né? Raiz de 2 vezes o seno de 30, meio, que é igual a 1, que é o índice de refração do ar, vezes o ângulo. O bom é que aqui vai ficar só o seno, né? Então, vai ficar aqui raiz de 2 sobre 2. Não é isso? Raiz de 2 sobre 2, só multipliquei aqui, que é igual a seno. Isso aqui é o valor do seno. Tá certo? Que é um seno de raiz de 2 sobre 2. Não tem essa resposta aí, né? Não tem essa resposta, mas tem o arco seno aqui do raiz. Isso aqui é raiz de 2 sobre 2. Porque na verdade esse ângulo aqui é o ângulo de que ângulo é esse aqui? É o ângulo de 45, né? Então teve um ângulo aqui de 45 aqui na saída aqui. Beleza? Tem que ser um ângulo maior do que 30, então eu eliminei todo mundo, só poderia ser letra E, mas eu tinha que resolver aqui, né? Tranquilos? Bem, não, calma aí. Eu falei uma coisa e escrevi outra. Tem que ser maior que 30. Então eu eliminei só esse cara e esse aqui, ó. Tem que ser um desses aqui, ó. Tá certo? Um desses aqui. Arco seno não vai ser, né? Se fosse não vai ser isso aí, tá certo? Não vai ser esse aqui. Eu tô entre esses dois aqui, ó. Tá? Aí eu fiz as continhas aqui, achei 45. Letra E. Beleza? Tranquilos? Então tá aí. Bem, exercício 6. O princípio básico de funcionamento de uma fibra óptica consiste em... A internet aí, ó. Consiste em colocar um material X, tá? Com índice de refração NX no interior de outro material Y com índice de refração NY. Então, o X está envolvido por dois materiais Y aqui, ó. Um feixe de luz incide em uma extremidade de X
e atravessa para outra extremidade sem penetrar no material Y, devido a múltiplas reflexões totais. Bem, ele explicou o que aconteceu, foi só refletindo, 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 não refratou, ou seja, não entrou no material Y, né, e foi embora. Ele quer saber, essa situação está ilustrada na figura, né, e ele quer saber por que isso acontece. Então, o que eu estou vendo aqui? Vou imaginar normais, né, que aqui tem forças normais, então vou colocar isso aqui, tá? Todo lugar que eu vou aqui, ó, tem uma normal. Aqui também tem. E aqui também tem. E assim vai. Né? O último aqui também. Tá, o que está acontecendo? Em vez de passar direto, ele não tá, ele está refletindo. Então, em vez de passar direto, isso aqui é uma linha imaginária. Vou deixar ela de azul para seguir o padrão aí, né? Era uma linha, vou colocar até menorzinha. É uma linhazinha fininha imaginária ali. Em vez de passar direto, ele não está passando direto. Então significa o quê? Que quando ele chega aqui, esse material Y, ele é muito denso, ou melhor dizendo, ele tem um índice de refração muito grande, tá? Porque lembrando aí, nós temos o ângulo limite. O que é ângulo limite? Tá? Deixa eu colocar isso aqui, né, na espessura da luz, que a gente está usando aqui. Então tá aqui. Ele chega e vai só afastando, né? Deixa eu ver se eu consigo modificar aqui. Ele vai só afastando. Então, à medida que... Então, a tendência é o quê? Quando o índice de refração é maior? Só afastar. Então, imagina que ele está com a tendência aqui de afastar cada vez mais, até chegar um ponto que ele já sai assim, ó, rente com a trajetória da própria superfície, ali, a fronteira entre os dois meios, né? Aí o próximo, ele já faria o quê? Iria refletir. Né? Aqui também, em vez de passar direto, ele vai o quê? Afastada normal. Essa de vermelho que é normal. Então, afastar normal significa o quê? Ir afastando, e afastando, 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 até refletir completamente. Aqui é a mesma coisa. Ir afastando, 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 até refletir completamente. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é o quê? Esse tipo de procedimento aqui, ó, só acontece se o índice de refração do N for bem maior do que o X, do Y ser bem maior que o X. Então, isso só acontece quando você está dentro de um meio de menor índice de refração tentando sair dele, tá? Então, o correto aqui, isso só acontece se o índice de refração N for de X, né? For menor, tá ok? For menor do que o do Y, certo? Isso aqui não existe, né? Não podem ser iguais, porque senão o que impede ele de ir embora, né? Se fossem iguais. E outra coisa, se o X é maior, por que ele vai afastar? Ele iria aproximar da normal. E aproximar da normal é vir para cá, ó, cada vez mais. Opa, que curva é essa aqui, né? Esqueci quando estou com a reta. E aproximar da normal seria isso aqui, ó. Né? Oh, tristeza. Seria isso aí, tá certo? Seria aproximar aqui. Então, o índice de refração não poderia ser maior, senão ele aproximaria e nunca iria refletir aqui, certo? Então, o único jeito dele refletir é chegar aqui, ó. Deixa eu destacar agora, né? Chegar aqui, tá? E chegar nesse ponto aqui, né? E em vez de passar direto, ele ia afastando, 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 afastando até afastar completamente e refletir. Beleza? Então seria um índice de refração X tem que ser menor que o N, tá? O Y aqui tem que ter um índice de refração maior. Tranquilos? Tem só mais uma questãozinha? Então vamos lá. Então o que acontece? A figura que representa um raio, que representa um raio de luz monocromática, uma única cor, atravessando um prisma, separou sem necessidade aí, perdão, de um vidro no ar. Bem, vamos lá então. O que acontece aqui? Então o que vai acontecer aqui? Imagina que o raio está vindo, né? Tá vindo do ar e vai atravessar o vidro. Então está vindo do índice de refração menor e vai atravessar um ponto de índice de refração maior. Então aqui, ó, o raio, em vez de passar direto, né? Calma aí, o que ele fez aqui? Vamos lá. Ele chegou aqui, ó. Ele, em vez de passar direto,
Como ele está no vidro, ele aproximou da normal. Foi realmente o que ele fez aqui, ó. Em vez de passar direto, ele aproximou da normal. Beleza, do ar para o vidro, ótimo. Quando ele incidiu aqui, nesse ponto aqui, ó, o que ele fez? Vou até colocar ele uma cor diferente, quer ver? Em vez de passar direto, o que ele fez? Ele afastou da normal, porque agora... Opa! Ele afastou da normal. Antes ele aproximou porque foi pro vidro. Agora ele vai fazer o contrário, ele vai voltar para o meio que ele estava antes. Então ele vai, em vez de passar direto, ele vai afastar da normal. Não esqueça que aqui, ó, nós temos os ângulos, são esses aqui, ó. Esse é o ângulo, diminuiu o ângulo em relação ao normal. Por quê? Porque passou por vidro, né? Não posso esquecer que isso aqui é vidro, tá? E esse cara aqui, depois ele passou do vidro e passou para o ar, e ele aumentou o ângulo, tá? Voltou o ângulo. Por quê? Porque passou por um índice de refração menor. Já, de cara já analisamos o que está correto, né? Aqui o raio passou direto, tá? Aqui ele tinha um ângulozinho aqui. Aí quando ele passou por vidro, ele afastou da normal. Olha como é que o ângulo aqui está maior, tá? Aqui, em vez de passar, olha só o ângulo, tem que identificar o ângulo. Você identificou o ângulo, acabou. Aqui o ângulo de incidência. Chega aqui, olha como é que o ângulo aqui está maior. Ó. Ele afastou. Em vez de ele passar direto, ó, opa, eu esqueci que eu não estou com. Em vez de ele passar direto, né? Ele não passou direto. Eu acho que é bom você traçar uma reta aqui, ó, para imaginária, para saber por onde que ele passaria, né? Aí o que ele fez? Ele afastou. Aqui é a mesma coisa. Por onde que ele passaria aqui, ó? Né? Por onde que ele passaria? Aí aqui, olha só, ele passou para o outro lado da normal. O que ele tinha que ter feito aqui, em vez de passar direto, ele deveria ter afastado da normal, ó. Em vez de passar direto, ele deveria afastar. Porque agora ele está indo para onde? Para o ar. Então está errado. Aqui, olha só, ele ficou do mesmo lado da normal, ele tem que passar para o outro lado. Ó. Todos passam para o outro lado. Esse aqui, ó, chegou aqui, passou para o outro lado. A questão é, vai aproximar quando passar para o outro lado? Vai afastar? É isso que você tem que olhar. Chegou aqui, ó, letra A, ó, chegou aqui. Vai passar para o outro lado? Lógico que ele vai passar para o outro lado, mas vai fazer o quê? Ele vai aproximar ou ele vai afastar? É isso que você tem que olhar. Então, o correto aqui seria a letra A, ok? Esse aqui é o que foi obedecendo corretamente aqui, ó, tá? Foi atendendo aqui, ó, em vez de passar direto, né? Em vez de passar direto, ele aproximou, tá vendo? E depois, mesma coisa, em vez de passar direto, aí tá até respostazinha aqui. Em vez de passar direto, ó, né? Em vez de passar direto aqui, ele afastou. E tá certo, ele afastou porque estava no ar, e aqui é o vidro, e aqui é o ar. Tranquilos? Bem, então fica aí. Próxima aula também de revisão, mas eu vou passar para lentes e vou passar para defeitos da visão. Tranquilos? Então, até a próxima.